Vamos a darle inicio a la actividad, como siempre, con una oración de agradecimiento a Dios. Vamos a solicitarle a nuestra hermana Tomiris que nos regale la oración. Buenos días, vamos a disponernos, acomodándonos en nuestros puestos y religando nuestro pensamiento profundamente con el Maestro Jesús. Damos las gracias por esta jornada espírita, por todos los mensajes aquí compartidos, para que aprendamos a asimilarlos con esa pedagogía maravillosa del Maestro Jesús y tener siempre el coraje de ponerlos en práctica, de vivir el desafío que representa esta existencia. Hoy damos gracias por ser espíritas, para poder continuar en este legado, siempre amando, sirviendo y trabajando. Gracias, Señor, que así sea. A proposta que hemos preparado para hoje, para este seminário, seria o educador espírita, os requisitos fundamentais para ser um educador espírita para a área de infância e juventude, que é o trabalho que estamos intentando implantar em los centros espíritas de Sudamérica. É importante compreender como primeiro ponto para se conhecer um educador espírita, para compreender a responsabilidade de ser um educador espírita, é necessário primeiro somente recordar o que hemos falado ayer sobre a diferença básica entre instrução e educação. É muito importante ter isto muito claro para podermos compreender a importância que tem a proposta educativa que o Espiritismo nos oferece. A doutrina espírita, a filosofia espírita ou o Espiritismo é totalmente uma proposta educativa, porque em todas as obras, os 5 livros da codificação se habla sobre educação moral, em todas as obras. A mensagem do Espiritismo é totalmente um chamamento a cada um de nós para a necessidade e a urgência do cambio moral, como hemos falado ayer. Então, solamente para recordar que a instrução é o conhecimento adquirido. A instrução se passa todas as vezes que estudamos sobre algum tema, seja matemática, física, espiritismo, todas as vezes que estamos estudando, que nossa mente está recebendo conhecimentos, estamos nos instruyendo. ¿Sí? Estamos nos capacitando para uma profissão, estamos nos capacitando para executar alguma tarefa, estamos nos capacitando para fazer um trabalho através da instrução. Pero a educação é muito mais ampla do que somente a instrução. E podemos encontrar, como dije ayer, pessoas instruídas, pero não educadas. Porque a educação é a instrução seguida de valores morales. A educação é uma aquisição do espírito, do espírito imortal. A educação é o desenvolvimento do caráter de cada um. O caráter é um conjunto de requisitos morales, de virtudes que o indivíduo conquista. Então, quando queremos saber o grado de evolução de uma pessoa, miramos seu caráter, miramos sua maneira de se comportar, porque através desta observação vamos a saber de que maneira está situado essa pessoa, de que maneira estamos situados nós outros. Vai depender da maneira que estamos actuando em nossa vida diária. Então, a educação é quando corremos toda a instrução, todo o conhecimento que aprendemos
e colocamos estes conhecimentos em prática através de buenas obras, através de nuestra posição firme, tendo como base os valores morais. A essa parte todos han compreendido a diferença entre uma coisa e outra, porque é importante compreender, incluso para saber de la maneira que Allan Kardec falava com nós, porque toda a obra habla, como eu disse, de educação. E há trechos de la obra do Espiritismo que Allan Kardec habla de maneira, os espíritos hablam através de Allan Kardec de maneira muito clara quando diz que é por la educação, mais que pela instrução, que se transformará a humanidade. O progresso que necessitamos é um progresso moral e não um progresso físico. Allan Kardec também nos diz que é mais importante que a instrução é a educação de cada um de nós. Então, o que temos que buscar é, para cada um, como se diz, este complemento de la instrução que temos e pôr em prática através, utilizando como base as virtudes, a ética, a responsabilidade, a tolerância, a fraternidade, o compromisso, todas as virtudes que temos que conquistar. Então, como eu falei ayer, é necessário verificar cada um de nós em que processo estamos. Estamos em um processo de solamente adquirir conhecimentos, estamos em um processo de solamente conhecer coisas, estudar, ou já estamos em um processo de estudar, de conhecer coisas, pero poner em prática, tendo como base os valores morais. Se já estamos em este segundo processo, já estamos em um processo educativo, de educação para cada um de nós outros. Mas se estamos preocupados solamente em adquirir conhecimentos, solamente em estudar, solamente em nos formar e nos graduar, mas não estamos preocupados com a parte moral de cada um de nós outros, estamos só nos estudando. Então, como espíritos imortais que somos, é necessário estar preocupada com a formação, com a instrução, sim, mas principalmente com a educação, porque, como eu disse ayer, em nosso trabalhar espiritual vamos levar as coisas boas e as coisas malas que hemos hecho. Não vamos levar títulos acadêmicos, não vamos levar posição social. Tudo isso é importante para viver esta vida de uma maneira mais confortável, mas não é o mais importante para nós outros como espíritos imortais. Com esta visão da diferença entre a instrução e a educação, podemos situar melhor nosso trabalho em relação a los niños e a juventude. Primeiro, como padres, madres, abuelos, tios. Que função estamos tendo na atualidade com estes filhos que nos chegam? Uma função extremamente instrutiva ou nosso compromisso é muito mais? Estamos com o compromisso de educar a estes niños e a estes jóvenes. Como padres sabemos, como dije ayer, que a família é a primeira escola que o espírito imortal, quando regressa, frequenta. Então, as primeiras noções de viver em sociedade, as primeiras noções de valores devem ser oferecidas a los niños dentro da família em primeiro plano. Depois, estes niños vão a conviver fora, na escola, na sociedade, com os amigos, e vão sendo agregados novas informações. Então, nosso compromisso maior com os espíritos que regressam é de transmitir, de fazer desarrollar dentro destes niños a perfeição. É o desarrollo de las potencialidades da alma, é o desarrollo de las virtudes que todos nós outros devemos conquistar. Há muitos padres e madres muito preocupados com a profissão,
que este niño, que su hijo va a tener en el futuro. Muy preocupados con los títulos, con la formación académica, con ganar mucho, con posición social. Estão tão preocupados com a parte material da vida de seus filhos que estão deixando de lado o mais importante, que é a formação do caráter, a formação moral destes niños. Estamos muito preocupados que nossos filhos possam ser famosos, possam ganhar muito dinheiro, mas não estamos preocupados se vão ser homens e mulheres de bem. Nós estamos preocupados em saber que posição terá em la sociedade, mas não uma posição profissional, mas uma posição de transformar, de cambiar a sociedade hoje em dia. É necessário, sim, estar preocupado com a formação intelectual, mas principalmente estar preocupado com a formação moral do indivíduo, dos niños, não? E principalmente depois com a juventude, com a chegada da juventude. É importante enfatizar muito isto para que nós podamos fazer uma avaliação de nossa vida hasta agora, em esta vida. O que estamos fazendo para esse cambio de sociedade, não? Porque decimos muito que queremos um mundo de paz, que queremos viver em um mundo sem corrupção, sem guerra, sem violência, sem hambre. Pero que estamos fazendo para conquistar este mundo, não? A parte que cabe a cada um de nós, porque muitas das vezes criticamos e juzgamos os governos, os políticos, as pessoas, pero nós não estamos fazendo nada para cambiar esta realidade. Nós que vivemos em Europa, por exemplo, estamos todos vivendo uma situação atual muito difícil por os atentados terroristas, não? Que podem se passar a qualquer momento, em qualquer sítio. Nós que vivemos ali sabemos que os ataques vão passar, as situações vão passar, mas não sabemos quando, a que horas e onde vai passar. Então, vivemos sempre muito preocupados, onde estou, se há pessoas distintas, se há maletas, se há sacolas, por causa de las bombas, de los atropellos, de la situação drástica que vivemos em Europa na atualidade, em esse sentido. Mas o que estamos fazendo para cambiar esta realidade? Que parte cabe a cada um de nós para ajudar este cambio na sociedade? Se nós estamos conseguindo viver em paz dentro de nossa família, se nós estamos conseguindo viver em paz com nós mesmos, como podemos falar de paz em el mundo? A paz empieza primeiro, ¿dónde? Dentro de cada um de nós. A paz necessita começar dentro de cada um de nós. Porque é muito fácil compreender. Tudo o que pensamos genera energia. E a energia está em todo canto. Então, quando temos pensamentos de raiva, por exemplo, de envidia, quando temos pensamento de desajuste, qualquer que seja, generamos energia negativas que são utilizadas pela espiritualidade, pelos irmãos desencarnados menos esclarecidos, porque não me gusta de maneira personal chamar de obsessores, porque para mim é uma palavra muito pesada. E de verdade, eles são irmãos nossos que todavia não conhecem a luz. Nós outros já conhecemos a luz e eles todavia não conhecem. Então, é por isso que têm comportamentos às vezes tão complicados. Pero quando falamos obsessores, ponemos um peso a mais em esses espíritos. Então, me gusta falar de companheiros, irmãos que todavia não conhecem a luz. Nós generamos essas energias que podem ser utilizadas tanto para o bem quanto para o mal. Se generamos energias negativas,
de acordo com nossa conduta, de acordo com nossos pensamentos, estamos fornecendo para estes irmãos energias, ferramentas para fomentar, alimentar o mal. Se nós estamos vivendo, respirando e pensando de maneira positiva dentro das virtudes, estamos generando energias positivas, energias de paz, energia de tolerância, energia de perdão, várias outras que são utilizadas pela espiritualidade superior para atuar em los sítios, em los países que necessitam. Então, vocês podem pensar, pero eu vivo em Colômbia, não tenho nada a ver com os atentados terroristas, por exemplo, que há pouco tempo ha passado em Barcelona, em Londres e vários países da Europa. Podemos ajudar. Porque para a espiritualidade não há distância, não necessita estar com esses retrasos de vuelo que estou eu. Para os menos evolucionados se passam os retrasos de vuelo, os mais evolucionados as distâncias se diminuem. Então, para eles, as energias que nós generamos em nosso dia a dia são utilizadas para o bem. Então, se eu de verdade quero um mundo de paz, se eu de verdade quero cambiar a sociedade que encontramos de maneira equivocada em todos os países, é necessário fazer a parte que cabe a mim. Como? Através da educação. Primeiro, para que eu possa pensar em educar a ninhos e jovens, eu necessito trabalhar primeiro minha própria educação. Porque se eu não tenho autoridade moral para falar para os ninhos, por exemplo, da importância do perdão, como eu posso fazer atividades, dar classe para os ninhos sobre o perdão se eu não consigo perdonar? Por exemplo, como eu posso trabalhar com os ninhos sobre que não devemos mentir, por exemplo, não, que não devemos mentir. Mas se eu estou em meu dia a dia vivendo uma grande mentira, por exemplo, dentro de casa, há uma situação muito fácil de compreender. Eu conheço uma amiga, tenho uma amiga que estava em sua casa e tinha um ninho, que na época 4 anos. E eu estava em sua casa e os teléfonos hizo ruído. E esta minha amiga disse para seu filho: por favor, se é para mim, diga que não estou. Ela tinha mirado a madre, porque estava. Ela tinha mirado a madre, ha mirado o teléfono. Por favor, corre ao teléfono e habla que não estou. E o niño diz: pero tu estás. Tu estás. Diz: não hable tonterias, simplesmente diga que não estou. Como depois que este niño, quando começar a mentir para a própria madre, quando chegar na juventude, mentindo para a própria madre, como posso falar? Que haces tu que me mientes? Ha aprendido comigo em casa. Então, os niños aprendem diariamente com nós através de nossas atitudes e não através de lo que estamos falando. Seja nossos netos, nossos hijos, hijos de nossos amigos, seja o que seja os niños que encontramos em las calles, em el transporte, em el supermercado, estão mirando a tudo, estão atentos a tudo, estão construindo sua bagagem e nós somos responsáveis. Então, o primeiro requisito para ser um educador é estar comprometido com sua reforma íntima. Está comprometido com seu câmbio de conduta. Isso não quer dizer que de hoje para amanhã não vamos nos tornar todos espíritos de luz evolucionada. Eu amo a todos, eu perdono a todos, me gusta a todos. É falsidade. Porque não é assim. A natureza não dá um salto. Então, é importante estar comprometido se eu vou a cambiar. Eu quero a cambiar. Acima de tudo, eu necessito cambiar.
Porque como espíritos imortais, que todos que estamos aqui somos, encarnados e os desencarnados, porque há muito mais desencarnados que encarnados aqui nesse momento, tudo o que necessitamos buscar é um progresso moral. Me gostaria de repetir muito isso. O progresso que necessitamos é moral e não físico. Enquanto temos tempo, porque aqui todos que estamos encarnados temos esta oportunidade de fazer as coisas. Os desencarnados que estão acá estão esperando uma oportunidade para regressar, para reencarnar e ser educados de novo. Nós já estamos acá, já estamos neste processo de cambios, este processo de evolução. Então, vamos a nos comprometer com este câmbio íntimo. E muitos podem pensar, eu tenho tantas coisas para cambiar que não vou conseguir cambiar nesta vida, não? Porque são tantos cambios que temos que fazer. E é muito claro saber o que temos que cambiar, porque temos a consciência. Nós hoje já sabemos quando estamos equivocados ou não. Já sabemos o que temos que fazer e o que não temos que fazer. Então, há uma luta interna entre o que devo fazer e o que quero fazer. E para isso, para saber que caminho seguir, é necessário fazer 3 perguntas a nós mesmos. O que hago, devo fazer, é bueno para mim como espírito imortal? Sirve para minha evolução? De verdade? É bueno para os demais que estão comigo, que convivem comigo? É importante para os demais? Estou contribuindo para a melhoria de todos aqueles que estão junto comigo? Terceiro, estou contribuindo para a melhoria da sociedade? Porque se estamos acá vivendo em sociedades, porque necessitamos conviver com os demais. Porque senão estaríamos isolados em o topo de uma montanha, meditando, orando, meditando. Não. Hemos reencarnado em sociedade para conviver, para aprender a conviver melhor com todos aqueles que estão comigo. Então necessitamos um compromisso. O primeiro passo para ser um educador é o compromisso com nossa reforma, é o compromisso com nosso câmbio de conduta. E este câmbio de conduta empieza com um câmbio de pensamento. Porque os pensamentos generam ações. Então, quando cambiamos nossos pensamentos, automaticamente cambiamos as ações que tomamos. Então, se há um trabalho interno, por exemplo, de cambiar todas as vezes que me quedo estressada com alguma coisa, por exemplo, me quedo com raiva, e no primeiro momento quero reacionar com raiva, que estou com raiva, quero reacionar. Se há um câmbio, um processo de educação do pensamento, a raiva chega, mas eu raciocino, porque tenho consciência, e penso, não posso reacionar desta maneira. Não puedo, não devo, não é bueno para mim, não é bueno para a sociedade, não é bueno para os demais. Então, não posso reacionar desta maneira. E como hago este câmbio para não reacionar de imediato? Me contenho, não puedo, porque já tenho a consciência que não puedo. Nós outros aqui espíritas já sabemos exatamente o que podemos e o que não podemos. O que devemos, o que não devemos. O que é importante é pôr isto em ação, porque senão vamos estar nos instruyendo, mas não vamos estar nos educando. Então, por exemplo, uma vez, muito interessante, porque às vezes eu me quedava estressada em determinadas situações de trabalho, não? E recebia um correio eletrônico com algum problema, por exemplo, para que eu necessitara resolver, não está resolvido. E o primeiro impulso que teria era contestar ao correio. Não se pode ser desta maneira, estás equivocada, era a primeira maneira. E a espiritualidade, pouco a pouco,
a espiritualidade superior com muita paciência, que é característico, não, dos espíritos superiores, me disse: a primeira coisa que tens que fazer é não contestar de imediato. Eu disse: como não vou contestar de imediato? Pero necessito uma resposta à altura. Não. Primeira coisa, não contesta de imediato. Tu necessitas de tempo para raciocinar, para equilibrar e depois sim encontrar a melhor resposta. Então, se nós estamos diante de uma situação que vamos a perder o controle, vamos falar de maneira mais alta, um tono de voz mais alta, vamos a apresentar desequilíbrio, seja na sociedade, seja em casa, seja no centro espírita, não vamos contestar de imediato. Vamos nos retener, pensar, fazer uma oração, reequilibrar e depois encontrar a melhor resposta. Equilibrar, o primeiro processo de educação é educar nossos sentimentos, para que podamos ter atitudes, reações equilibradas e mais de acordo com o que sabemos é o caminho que temos a seguir. Então, o educador espírita, o primeiro passo é estar comprometido com sua reforma interior. Está comprometido com seu câmbio de conduta, porque os niños estão muito atentos a nossas condutas. E para eles, o que hacemos é muito mais importante de lo que estamos falando. Em nossa casa, em nossa família, vamos falar menos e exemplificar mais, porque vão aprender através de nosso exemplo. Porque às vezes falamos tantos que os niños, nossos filhos, já não prestam atenção no que estamos falando. Então vamos a vivenciar o que queremos que estes niños possam pôr em prática na sociedade. O segundo requisito importante para ser um educador espírita e trabalhar em uma casa espírita com os niños e a juventude é o conhecimento doutrinário. Esse é o segundo ponto fundamental. O primeiro centro espírita, lá se ensina. O que hacemos em um centro espírita com o nome de área de infância e juventude? O que hacemos é a transmissão das enseñanças do Maestro Jesus e das enseñanças espíritas, a transmissão destes conhecimentos com uma metodologia, com uma planificação, com uma didática específica para cada franja de idade. Então, o que hacemos é correr os ensinamentos espíritas, as enseñanças de Jesus, adaptar ao entendimento, à compreensão das franjas de idade e trabalhar com os niños estas enseñanças. Então, para transmitir para os niños as enseñanças espíritas, necessitamos conhecer e estudar. Não basta somente ler os livros espíritas, porque há uma diferença entre ler e de verdade aprender e conhecer. Necessita estar vinculado aos estudos do centro espírita. Necessita ser frequente aos estudos do centro espírita. Para trabalhar com os niños e jovens, não pode vir de vez em quando. Não pode vir quando tenha tempo. Não. É um compromisso de estar estudando a doutrina espírita. Para trabalhar com os niños sobre as enseñanças de Jesus, eu necessito conhecer profundamente estas enseñanças. Então, necessito estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque não podemos transmitir aos niños o que eu creio, o que eu penso que é isso. Eu penso que o Espiritismo é isso. E eu não penso nada. Eu sou a ferramenta para que as enseñanças cheguem aos niños. Então, eu necessito estudar profundamente, compreender profundamente para que eu possa transmitir aos niños com segurança. Então, se eu não estou vinculado aos estudos de um centro espírita, se eu não sou um frequentador assíduo
de los estudios de um centro espírita e eu não tenho condições de trabalhar com os niños. Então, isso é uma responsabilidade dos dirigentes do centro espírita. Por que falo isso? Porque às vezes nos chegam pessoas que querem trabalhar com os niños e com os jovens, que têm uma boa vontade, les encanta estar com os niños, les encanta, mas não têm conhecimento doutrinário. Não pode estar. Porque o que hacemos em um centro espírita com os niños, principalmente, eu disse ayer e me gostaria de repetir, não é uma guarderia que deixamos os niños para fazer outras coisas. Não, há centros espíritas incluso que têm a atividade dos niños e no mesmo horário não têm atividade para os padres. Então, os padres vêm, deixam os niños e se marcham para ir ao supermercado, à peluqueria, para fazer o que lhe dê a gana. Este não é o objetivo das atividades do centro espírita para a infância e juventude. É uma escola de almas. É uma escola de almas. E temos que mirar esse trabalho com a infância e juventude com a responsabilidade que esse trabalho tem. É uma responsabilidade. Então, em los centros espíritas, onde tenha a tarefa com niños, necessita ter em paralelo, em simultâneo, alguma atividade para os padres. Porque não somos depósito de niños. Não somos. Os padres necessitam estar sensibilizados para a importância do trabalho que estamos fazendo com seu filho em um centro espírita. Estamos trabalhando sua educação moral, ajudando a los padres. Nós estamos fazendo a tarefa que cabe aos padres. É um trabalho em conjunto. Então, muitas das vezes, nos centros espíritas, o que hacemos durante esse tempo? O centro espírita tem suas tarefas regulares, por exemplo, de los estudos regulares da casa. E ao dia que temos as tarefas com os niños e a juventude, poderemos oferecer às famílias atividades dinâmicas, debates em grupos ou conferências com temas da atualidade à luz do Espiritismo. Porque os familiares, os padres hoje necessitam de ajuda para saber como educar a seus filhos. Então, muitas das vezes não necessitam somente do conhecimento do Espiritismo, mas necessitam saber como pôr esse conhecimento em prática em seu dia a dia com seus filhos. Então, o que hacemos, por exemplo, nos centros espíritas de Europa? Hacemos o que chamamos de encontros de la família. Em estas atividades, temos a los niños, os jovens e os familiares trabalhando o mesmo tema, por exemplo, sobre a paz, trabalhando os três o mesmo tema, para que possam conviver juntos em el centro espírita, para que possam compreender a importância do centro espírita em nossa vida. É como se fosse uma gasolinera aqui também, onde vamos pôr a gasolina no coche. É como se fosse, em um centro espírita que nos reabastecemos com energias positivas, com energias de paz, com energia de saúde, de equilíbrio. Então, temos que criar, implantar as tarefas, as atividades com os niños e os jovens em um centro espírita, pero com a preocupação de trazer também seus familiares. Então, essas atividades que hacemos em los centros espíritas é uma atividade com uma organização, com um planeamento, é um trabalho conjunto, não é assim, hoje eu vou falar sobre a paz, aqui eu vou falar na próxima semana, talvez sobre perdão, pela na outra semana que vou assim, não. Para que podamos alcançar os resultados, é necessário planeamento, planificação desta tarefa. Não é um improviso, é uma tarefa de grande responsabilidade. Estamos ajudando os niños da nova era a
hacerem a missão que han venido a hacer. Todos os espíritos que regressam com uma missão a ser. Todos regressam para progressar. Então, nossa responsabilidade dentro de um centro espírita, trabalhando com ninhos e jovens, é uma responsabilidade, quizá, a mais importante de um centro espírita. Porque estamos formando o adulto de ayer. Estamos ajudando a formar, a construir a sociedade de ayer. Estamos ajudando a formar incluso os espíritas de ayer, não, del futuro, de mañana, não é de ayer, de futuro. Então, estamos ajudando a formar, quizá, os presidentes de federativas e de los centros espíritas de mañana. O que queremos para amanhã? Que realidade queremos para amanhã? Então, a tarefa com os niños e os jovens em um centro espírita, quizá, é o mais importante que um centro espírita pueda oferecer ao espírito, a esse espírito que regressa. Muitos me dizem às vezes, pero meu filho não quer ir, a juventude, os jovens não querem estar em um centro espírita, pero por que não? Necessitamos saber por que não querem vir. Porque às vezes as atividades que estamos fazendo em um centro espírita para eles não é atrativa, não é dinâmica. Não tem por que vir, é sempre a mesma coisa, ou vou a colorear, ou vou a recortar, temos que fazer de maneira distinta. A cada classe, a cada atividade, fazer de maneira distinta, porque necessita ser atrativa para que os niños e os jovens queiram regressar a estar com nós. Se algo, por exemplo, como nós estaríamos em la igreja católica, o catecismo, não? Quem aqui, creio que han hecho a primeira comunhão em la igreja, que as classes de catecismo não podíamos falar nada, não podia perguntar nada, teria que nos quedarmos callados, aceitar todo, solamente é o maestro que habla. Não é assim. As tarefas em la casa espírita para os niños, apesar de ser, aunque é uma escola completamente distinta das escolas que oferecem a instrução. Então, um outro requisito básico para um educador espírita é a planificação desse trabalho. Não pode ser de improviso. Não pode ligar e pensar, eu vou correr um livro de história, vou contar uma história, aí depois que hago, um papel e um bolígrafo, vamos fazer de burro. Todas as classes se fazem de burro. Os niños já estão hasta aqui de fazer de burro. Temos que fazer de maneira distinta, temos que programar, temos que planear, temos que mirar. Para a próxima classe, vou trabalhar com pintura, por exemplo. O tema será este, e a próxima eu vou levar pintura para os niños pintar. Os niños vão fazer um teatro, os niños vão fazer uma dramatização, os niños têm uma maqueta, um cartel. Temos que elaborar com o mínimo de 6 meses de antelação. Por exemplo, agora temos que elaborar as tarefas de janeiro a junho, por exemplo. E a ter organizado que chamamos um plano de trabalho. Porque com este plano de trabalho, a tarefa se queda mais fácil de viabilizar. Porque já sabemos em fevereiro que tema vamos estar trabalhando. Porque os temas necessitam estar integrados. Necessita trabalhar uma sequência, por exemplo, para que os niños possam compreender esta sequência. E vocês vão pensar, pero planear para 6 meses dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Pero é a responsabilidade que temos. E hoje em dia já temos plano de trabalho em espanhol, que a Federação Espírita Espanhola hemos produzido material em espanhol, já temos livros, já temos uma série de materiais que poderemos oferecer para facilitar esta planificação. Pero não podemos deixar de fazer esta planificação. E uma das responsabilidades de nós outros, como Coordenadoria Internacional da área de Infância e Juventude,
é auxiliar a los centros espíritas a hacer este planeamento, é capacitar os educadores para hacer este planeamento, para dar uma melhor segurança para a tarefa. Então, está compromissado com a autoeducação, conhecimento da doutrina espírita, conhecimento doutrinário, estudo doutrinário regular e frequente, planificação, planeamento do trabalho. Porque a importância do planeamento também é que, quando trabalhamos com niños e jovens, é necessário saber o que quero conseguir. Por que hago esse trabalho? O que quero conseguir? Quais os objetivos? Eu necessito traçar objetivos. Eu necessito elaborar objetivos. Por exemplo, meu objetivo para os próximos 6 meses será trabalhar com os niños sobre emoções, por exemplo, a identificar emoções, como trabalhar suas próprias emoções, ou sobre a autoestima. Que objetivo eu quero? Que os niños, depois de 6 meses de atividades, tenham compreendido a trabalhar melhor suas emoções. Este é o objetivo, não? Já tendo o objetivo, e agora vou buscar que materiais vou utilizar durante 6 meses para trabalhar as emoções. Então, vou buscar cuentos, livros, música, canções, teatro que estejam relacionadas com emoções. E vou planear cada atividade que vou ter durante esses 6 meses. Ou hacemos um planeamento de 3 meses. Pero o que necessitamos é um planeamento. Incluso este planeamento está arquivado em los centros espíritas, porque sirve de material para o futuro. Porque, por exemplo, vamos dizer que eu sou a educadora que trabalha com os niños hoje em esta casa espírita. Pero amanhã, por um motivo, uma situação profissional ou familiar, eu tenho que sair de Santa Marta e vou viver em Bogotá. Em Bogotá vou começar a dar classes, a trabalhar com os niños no Centro Espírita de Bogotá. Pero os niños de Bogotá têm uma outra realidade, têm uma outra situação, têm uma outra necessidade que não são os niños deste Centro Espírita. Então, eu necessito adaptar este material que é utilizado aqui para os niños de Bogotá. E o material que é utilizado necessita se quedar em esta casa para o educador novo que está chegando e a ter uma base. Porque hoje o que encontramos é quando o educador se marcha para outro centro espírita, para outra cidade, o centro espírita não tem nenhuma memória do trabalho. E todo o trabalho é importante para o futuro. Então, é necessário este planeamento para servir de acervo de material para o centro espírita. Então, um outro requisito, um quarto requisito para ser um educador espírita é o equilíbrio. O equilíbrio interior é completamente importante, porque em classe se passa diversas situações e não podemos ser desequilibrados em la maneira de actuar com os niños. Por exemplo, eu he conhecido uma educadora de Espanha que para ela não sabia, teria muita dificuldade de assimilar sobre a morte. Mesmo sendo espírita, para ela era muito difícil. E um dia é chegado um niño para as classes que havia perdido seu abuelo. E llorava muito porque queria seu abuelo, não compreendia, porque agora já não tinha mais seu abuelo em casa. O que ha passado? A educadora ha começado a chorar junto com o niño. Então, chorava a educadora abraçada com o niño, porque o abuelo do niño havia desencarnado. Os outros niños da classe não sabiam se choravam também, ou se havia classe, se não ia haver falta de equilíbrio.
Então, o equilíbrio interior ele é necessário para nosso dia a dia, para saber actuar nos momentos que necessitamos actuar. Por exemplo, em outra classe, ha passado um ninho que puso o bolígrafo em el oído. E o bolígrafo se quedou acá e não saía. E o educador, desesperado, sem saber, ha salido de classe, ha deixado todos os niños solo, o outro hijo com o bolígrafo acá, e a educadora desesperada, que agora. Não podemos estar desesperados quando trabalhamos com niños. Inclusive, como madres, padres, abuelos, não podemos estar desesperados quando passa alguma situação. Então, é necessário este equilíbrio interior para saber como actuar em las diversas situações que podem se passar em el dia a dia. Um outro requisito fundamental é a autoridade moral. Isso é de fundamental importância. A autoridade, a verdadeira autoridade, não é uma autoridade que tem como base a violência, a agressividade, os gritos, o tratamento rude, o tratamento mais grosseiro. As pessoas têm a ideia equivocada que para fazer com que o ninho obedeça, temos que falar muito alto. Temos que muitas das vezes gritar. Temos que é necessário um comportamento agressivo, uma violência. Não. Porque violência genera a violência. Se tratamos a los demais com agressividade, estamos oferecendo a los demais a oportunidade de nos tratar da mesma maneira, seja niños, jovens ou adultos. Então, o que queremos para nós outros tem que ser o que estamos oferecendo a los demais. A autoridade moral é conquistada quando estamos em este processo de autoeducação. A autoridade moral é quando estamos falando com os niños sem gritar, sem estar desesperada, de la mesma maneira, pero os niños nos miram em los ojos e sabem que estamos falando agora sério, pero com muito amor e com muito respeito. Então, trabalhar com educadores é necessário conquistar esta autoridade moral, para que os niños conozcam desde pequeno a importância da disciplina, a importância de quando eu hablo, tu escuchas, quando tu hablas, eu escucho. A importância de compreender sua maneira de pensar, mesmo que seja distinta da maneira que tenho. Porque nós temos o hábito de querer que todos pensem como nós outros. De querer que todos tenham atitudes que nos gostaria. E não respeitamos que cada um de nós outros somos completamente distintos. Cada um de nós outros estamos em graus de evolução distintos. Temos uma bagagem espiritual distinta. E é necessário compreender que uma pessoa, às vezes, a única coisa que pode nos oferecer é a agressividade, porque é o estado evolutivo que esse espírito se encontra. Não pode nos oferecer mais que isso. A los niños, temos que buscar o melhor que os niños têm para nos oferecer, respeitando sua maneira de ser, com a disciplina desde o princípio. Nós outros necessitamos da disciplina em nosso dia a dia, porque há uma disciplina, por exemplo, para chegar na escola. O horário da escola é às 8. Às 8 temos que estar na escola, mas é necessário disciplina para tudo. É necessário nos disciplinarmos para viver melhor. Então, a autoridade moral não é falar, gritar com nossos filhos, não é a agressão física, pero é falar com a autoridade que está fazendo o que está falando para os niños. Por isso, a importância do exemplo, porque quando os niños nos conhecem através de nosso exemplo, sabem que quando estamos falando, agora temos que sentar. E temos que sentar. E eu não necessito estar aqui, por favor, vamos sentar, senta, por favor, não, senta. Não é assim que se trabalha com as pessoas, não é assim que se trabalha com os niños.
tener a autoridade. Agora vamos assentar e vamos assentar. Os niños nos miram a primeira vez, intentam não sentar, mas tu estás tranquila, esperando que tenha. E se não há tempo para fazer a tarefa, quando todos estão sentados, bueno, como hemos retrasado muito para sentar, hoje não vamos a colorear, porque não há tempo para colorear. Eu he traído um chocolate para o final da classe, pero como não há obedecido, no classe não há chocolates. Que pode ser? Os chocolates estão cá na sacola. Tranquila, sem estresse. Mesmo que por dentro queremos sacudir o ninho. Porque havíamos feito uma programação que de verdade não pode ser. Pero estou educando este ninho para que pueda respeitar os outros sítios onde vão estar. Por exemplo, os niños que quando são contrariados estão fazendo um ruído. Estava em um dos vuelos e havia um ninho de 5 anos que não queria sentar. E o vuelo não podia sair porque o ninho não sentava. E a madre não conseguia pôr o ninho sentado. E o ninho gritava com a madre: não vou sentar. E a madre: tu vais a sentar. E o ninho: não vou sentar. Um desastre. Tem 5 anos. Esse ninho ha hecho isso antes. Está acostumado a fazer o que quer. Está acostumado a gritar com a madre e a madre obedecer. Porque ha venido uma outra pessoa tranquila, com autoridade moral, mirou o ninho e disse: tu tens que sentar agora porque vamos a sair. O ninho mirou de arriba a abaixo e sentou. E a madre llorava. Falta de educação. Então, os niños necessitam desde bebês, desde pequenos, a respeitar, a ter disciplina e nós outros a ter a autoridade moral. Porque senão, depois com a juventude, o que vão fazer? Obedecer a nós outros? Respeitar a nós outros? Pero não hemos começado desde pequeno. Por exemplo, a colaboração em el hogar, que é um dos problemas, das dificuldades, não? A colaboração do hogar. Está certo, não são 20 para 11. É isso? Então, a colaboração. Os niños, depois de grande, não querem fazer nada em casa. Chegam da escola, os sapatos aqui, a mochila acá, o abrigo acá, e vão deixando as coisas. Todo por la casa. E nós outros, não é verdade? E nós outros, eu tenho 4 filhos, mas agora são adultos, então tenho experiência 4 vezes com isso. Então nós outros, o que vamos fazer? Vamos a recorrendo tudo e poner em seu sítio. E a coisa se mantém, se mantém. Agora está correto? Nós outros somos escravos de los niños. Nós outros somos robôs que estamos enchufados em los enchufes, fazendo a comida, o colégio, a roupa planchada, não somos. Somos padres e madres que também estamos cansados, que também temos direito a mirar a tele, a tomar uma ducha, a sentar para um café. Não é esclavitud. Somos um equipo. Somos uma família. Porque senão não somos família. Porque família é um equipo. Estamos todos dentro do mesmo equipo. E necessitamos trabalhar como um equipo. Os niños necessitam saber que fazem parte deste equipo. Que têm responsabilidade. E eu tenho responsabilidade. Tenho deveres, mas tenho direitos também, como eles têm. Então, o que hacemos? Um exercício, por exemplo, um exercício para começar. Um de muitos. Quando este niño empieza a caminhar, como año más o menos, la primera tarea educativa que vamos a hacer con él. compramos um cesto de basura
um cesto de basura, não? Sim. Seria isso? Compramos uma coisa, ponemos um cubo para pôr a basura, as coisas. Decoramos muito bonito, muito divertido, muito colorido. E o que vamos fazer com isto? Cambiamos o pañal. Está caminhando já, não? Depois que está caminhando solo. Cambiamos o pañal, dobramos, ponemos em um saco plástico de basura. Agora vamos pôr su pañal no cubo de basura. Vamos juntos. Divertido, alegre, é uma fiesta poner o pañal em la cubo. Porque não é um castigo, é uma tarefa educativa. Como comer, beber água, duchar, é uma tarefa educativa. Então, todas as vezes que vou cambiar o pañal, ele vai pôr su pañal, que não é meu, su pañal em um cesto de basura. Depois de um mês e meio, esse mesmo ninho, quando cambia o pañal, se quer esperando. E tu entrega o pañal e vai pôr ali. Essa é a primeira tarefa de colaboração dentro do hogar. Porque este ninho, desde pequeno, é necessário recordar que este ninho é um espírito imortal, que traz uma bagagem de coisas buenas e não muito buenas, de virtudes e de imperfeições que ha venido para trabalhar, para ser educado. Então, quando trabalhamos desde esta idade, o ninho está completamente acostumado a organizar suas coisas. E depois vai organizar os joguetes, o material escolar. Não somos nós outros que vamos organizar tudo, porque não estamos ensinando este ninho a estar na sociedade. Porque o que não educamos dentro de casa, a sociedade irá educar de outra maneira. Então, é necessário este trabalho conjunto com os ninhos desde pequeno.